Olá, colegas. Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão se vendo aí em casa, agoniados, né? Jovens, querendo dar aquela voltinha, um cineminha, tomar um sorvete, mas no momento estamos todos nós no mesmo barco. Aliás, no mesmo barco não, embaixo de um telhado. E é isso aí, é se cuidar, prestar atenção nas informações sobre saúde que papai e mamãe tá dando aí para vocês, ok? Então nós recomeçamos hoje nossas atividades, recapitulando algumas coisas. A partir da semana vindoura, nós vamos começar a estudar o conteúdo para a AV3, certo? Mas, por enquanto, nós vamos revendo algumas situações estudadas, tanto no capítulo 2, os aspectos naturais da Europa, e o capítulo 3, ao qual nós vimos os povos que formaram a Europa a partir da Idade Média, quando a Europa começou na sua contextualização de criar essa cara que hoje ela tem, esses estados nacionais. Antes, vendo que a Europa em si, de uma maneira física, ela é inexistente. Nada mais é do que uma península da Ásia, nós vimos isso aí plenamente, quando observamos que a Eurásia nada mais é do que um supercontinente, que vem do leste e vai se afunilando na direção do oeste até formar um emaranhado de penínsulas, que é o que acontece na Europa. Península Ibérica lá no oeste, a Península Escandinava lá no norte, e a Península Itálica e a Península da Ática ou Egeia, onde se localiza a Grécia, lá na Europa Meridional. Nós estudamos também que a Europa é um continente bastante recortado, devido à participação da glaciação. É um continente que está totalmente no hemisfério norte, numa área de média para alta latitude, a 45 graus, quer dizer, toda a área do continente europeu ela é influenciada pelo clima temperado. Do clima temperado até o clima semiglacial ou polar, subpolar. Porque lá no sul nós vamos encontrar o clima mediterrâneo, que é o temperado mediterrâneo. Nós vamos encontrar o clima temperado oceânico, no litoral oeste, no litoral do norte, aonde houver influência da maritimidade. Nós vamos encontrar o clima temperado continental, que esse aí é o bicho pega, né? É a área em que os invernos são extremamente frios, rigorosos, como nós vimos que na região da Rússia, da Ucrânia, na Sérvia, na Moldávia, nessas regiões aí o inverno chega a 40 graus negativos. Enquanto que na mesma direção, indo lá para o oeste, lá no litoral da França, nós vamos ter um inverno de menos 15 graus, né? A gente fala assim, menos, parece que é uma temperatura mais branda. Porém, se for comparado com uma temperatura extremamente rigorosa, como é a temperatura lá na Rússia, nós vamos dizer que para o inverno, numa área de média latitude, é positiva as médias de temperatura lá na França. Então nós vimos também, quando vimos o capítulo 2, relacionado aos aspectos naturais da Europa, que o continente europeu ele é um continente que tem uma rede de rios importantíssimos. Não são rios com grandes bacias hidrográficas, até porque a Europa, ela é como já falei anteriormente, é um continente, vamos dizer assim, culturalmente falando, é uma região continental de rios que estão na média latitude. Então, o índice pluviométrico é muito menor do que quando a gente faz uma comparação com o índice pluviométrico aqui próximo à linha do Equador. O Brasil é um país tropical,
tem terras na linha equatorial, então é um país que o índice pluviométrico é muito grande e nós temos, fora da Amazônia também, outras bacias hidrográficas importantíssimas, na região centro-oeste, nós temos na região nordeste a bacia do São Francisco, nós vamos ter na região sudeste a bacia do Tietê, e no sul nós vamos ter a bacia do rio Uruguai, do rio Canoas, do rio Canelas, que são rios que fundamentam a parte mais extrema do Brasil, lá na parte do Brasil meridional, já no limite com a Argentina, no limite com o Uruguai. Nós vimos também, sobre a questão da Europa, uma coisa que nos chama muito a atenção, que é a situação da vegetação europeia. Nós vamos encontrar dois tipos de floresta na Europa, que é a floresta boreal e também a floresta temperada. A floresta boreal é economicamente muito utilizada, porque dela se faz um papel jornal. O papel de todo mundo é proveniente das florestas boreais, lá da América do Norte, do Canadá, floresta boreal da Rússia, floresta boreal da Noruega, floresta boreal da Suécia. Todos os locais extremos, no extremo norte, terá a floresta de taiga. E um detalhe, quando acaba essa floresta no extremo norte, vem a tundra, que nada mais é do que um lençol herbívoro sobre a rocha nua, aqueles líquens que a partir do momento, 3 meses após, está efusiva aquela vegetação no clima frio, é coberta pelo gelo. Ou seja, a maior parte do ano não existe tundra no norte da Europa. O gelo se faz presente como uma forma de recobrir a região. Então, nós vamos recapitular todos esses assuntos, vou passar uma atividade para vocês, para que nós recuperemos algumas ideias relacionadas a isso. Ok? Sei que todo mundo está de marcha lenta. Esse período parado aí fez com que nós saíssemos desse nosso prumo, mas nós vamos conseguir chegar lá. Tudo bem, pessoal? Vou passar uma atividade para vocês e nós vamos recomeçar a novamente navegar na geografia. Tá ok? Bom dia para vocês. Eu estou passando agora a atividade a todos. Tá bom? Abração, hein?